Boa noite. Estamos ao vivo mais uma vez aqui. Pessoal começando a entrar para mais uma live da Conexão Equestre. Olha lá, uma turma bacana entrando. Ai, Cleci, Cláudia, Martim, Cláudia Rocha, Antônia, boa noite. Aí, Saratinha, boa noite. Vamos para mais uma live, hein? Hoje o assunto tá bacana. Aí, Gabriel, seja bem-vindo. Esperar entrar um pouquinho de gente aqui para eu explanar um pouquinho, explanar e dizer do que nós vamos falar hoje. Como é que vai ser essa conversa? Estou ansioso. Até eu estou curioso para saber alguns detalhes aí da criação do Ricardo. É muito legal, é muito bacana. Ah, bacana aqui. Para estar junto com a gente. Boa noite, Ricardo. Tudo bom? Boa noite, Keter. Estamos aí. Eu cheguei a escutar você falando que está curioso para saber alguns detalhes. Rapaz, estou ansioso aqui. Ah, que legal, que gostoso. Tudo bem? Tudo Não, em paz muito aí? bom. Chuvinha boa em Bragança? Uma delícia. Agora em Bragança, assim, hoje molhou o pasto, né? Deu uma molhada de verdade, aqui choveu forte. Choveu bem aí também? Como é que foi? Eu cheguei agora à tarde, mas vim de São Paulo chovendo e agora está chovendo bem. Tá uma chuva gostosa. Está bem bom. Deixa eu me centralizar aqui um pouquinho mais. Está melhor? Precisa, né? Rapaz, passamos seco, né? Principalmente maio, mês de maio, ultra seco. A gente nunca tinha tratado o cavalo com feno nos pastos em abril. Esse ano, em abril, nós já estávamos levando feno para tratar no pasto. O pasto não está vindo mais. E foi adubado, fizemos um programa de adubação muito bacana o verão inteiro com composto orgânico. Né? E estava lindo até março. De repente parou. Né? Mas teve uma seca fora de hora aí, né? Eu espero que agora comece a chover um pouquinho mais e quem sabe, porque também o frio não está muito frio. Quem sabe se chover um pouco agora ainda dá uma atrasadinha na seca do inverno mesmo, né? E dá uma balanceada na coisa. Exatamente. Vamos Mas conversar legal, sobre cavalo, sobre sela verde, manejo etológico. Você botou isso lá no banner, eu fui ver o que é etologia. Porque eu já ouvi falar, mas não tenho certeza se eu sei exatamente o que é etologia. Então, na verdade, vamos dizer, tomei a liberdade de criar essa ideia de manejo etológico, né? Mas até para quem está assistindo aqui, acho que já dá para a gente começar a conversar um pouquinho sobre a ideia desse bate-papo, né? Etologia é o estudo da condição natural, né, do comportamento natural dos animais. E o manejo etológico, eu acredito que seja, né? Vamos dizer, é a forma que eu chamo a maneira de lidar com os cavalos do jeito mais natural, que faz sentido para o cavalo. Então, e o manejo é essa coisa de você realmente cuidar, né? Limpar, alimentar, de uma forma respeitando a etologia, né? A natureza deles e o comportamento natural. Eu acho que essa é a ideia, né? E até para despertar curiosidade também, provocação, né? Então, manejo etológico, vamos pensar na ideia, né? O que eu vi lá no Wikipedia, etologia é uma área da biologia, né? Justamente Sim. a área da biologia que estuda o comportamento natural das espécies. Né? Muito bacana, muito legal. E aí? Aqui apareceu que já cortou um pouco. Esse númerozinho aqui em cima é quem já está assistindo, é isso? 23? Isso. Em cima tem 23 Legal. pessoas que estão presentes aqui. Uhum. E assim, essa live vai ser gravada como todas as outras. Então, na verdade, aqui tem 23, 26, vão entrar mais pessoas.
natural que tem o movimento, mas isso fica gravado e depois a gente divulga. Então esse assunto fica aberto para quem puder ver Legal. durante sempre, na verdade, vai estar lá, né? A gente não tem nem data para tirar. A não ser que você queira falar, eu não gostei da live lá daquele dia lá, corta lá, vai quieto. Porque senão eu vou deixar. Né? E Não aí tem a gente risco. vai. Não. Não, é isso. Deixa rolar que vai ser boa a conversa, com certeza. Legal. Então a ideia é a gente conversar aqui das 8 até as 9 horas, né? 1 hora. É um papo bem descontraído. Eu não sei de todas as coisas. Eu sempre chamo pessoas que eu acredito que que fazem o que acreditam, pessoas que amam o que fazem e que eu tenho alguma afinidade, né? Que a gente é amigo, né? Então, prazer ter você aqui com a gente, Ricardo, né? Ricardo Bacelar, você não sabe quando eu te conheci, ou quando eu te vi, né? A gente Eu não ia se te conheceu. perguntar isso. Eu ia te perguntar isso. Eu te conheci, na verdade, né? Num encontro de horsemanship lá da UC, onde o Ito Hitiluca estava fazendo uma apresentação e você Eu era estava com o assistente Lusitano. Que legal. Eu fui aluno Você estava com o do Ito, Lusitano, né? E aí usou o seu cavalo, acho que você estava com ele, tendo aulas com ele também, né? Isso. Alguma coisa assim. E claro, a gente não se conheceu porque eu estava lá como estava o espectador, tinha muita gente, né? Até, claro, acho que conversei alguma coisa, mas muito en passant. Mas aí já falei, puxa, que legal, Ricardo. E fui acompanhando, né? Daí em diante. Tem bastante tempo. Isso deve ter sido entre 2006 e 2008. Deve ter sido nessa fase aí. Por aí. Eu fui aluno do Ito, se não me engano, 2005, 6, 7, 8, ou 6, 7, 8 e 9. Fui uns 3 anos aluno dele. E ele foi um dos apresentadores naquele encontro de horsemanship da Universidade do Cavalo, que, aliás, são extraordinários. Quem nunca participou, eu super recomendo. Além de um conteúdo fantástico, sempre profissionais do mais alto nível, tem um encontro realmente muito bacana de gente que gosta de cavalo, que está buscando conhecimento. Naquele lá eu fui de assistente do Ito. Eu lembro, eu estava aprendendo a equitação clássica, os exercícios, as flexões, né? O Ito tem um trabalho muito legal de flexões, né? E eu lembro que terminou uma sessão, eu estava louco para montar o cavalo, né? Louco para montar o cavalo, ficava só no redondel, apresentando e tal. E aí terminou a sessão, ele falou, pode levar o cavalo, tira a sela, dá um banho nele e tal, dá um tratinho para ele. Aí eu montei, né? E tinha, sei lá, 100 metros, 200 metros para ir do redondel até as cocheiras ali da UC. E o cavalo andou assim um pouquinho, começou a tremer, eu sentia uma tremedeira no meu assento, uma vibração, assim, bzz, 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 e eu não tinha a menor ideia do que era aquilo. O que aconteceu com esse cavalo? E eu fui ver, tinha um porco. O cavalo nunca tinha visto um porco na vida. E tinha um cercadinho assim, mas o cercadinho estava... eu ia assim, para a esquerda, o cercadinho estava para a direita. E estava a uns 50 metros. E você vê como é que é a coisa da etologia, né? O comportamento natural do cavalo. Aquilo para ele era um cheiro estranho, né? Ele percebeu muito antes de eu perceber. Eu não vi nada, né? Tinha um porco lá a 50 metros, num cercadinho, eu não estava nem aí para o porco. Mas ele percebeu e ficou em estado de alerta, né? Ele começou a vibrar, ele provavelmente ligou o modo fuga, né? O modo autopreservação, né? Como o Borba sempre nos fala. E aquele cheiro, e o porco é do tamanho do quê? Da altura semelhante, talvez, a uma onça, um felino, algum possível predador, né? Do cavalo. E aí eu fui devagarzinho com ele, eu deixei ele indo passo a passo, rapaz. Ele dava um passo assim, mas ele se ancorava nos posteriores, ficava assim, absolutamente preparado para qualquer momento fazer um rollback, vazar, né? Foi legal. Ainda bem que não fez, né? Ainda bem que não fez, porque nessas horas... Contando a história. Mas foi uma experiência interessante de ver como o cavalo tem os seus sentidos tão sensíveis, né? Tão alertas, né? Isso é questão de vida ou morte para eles, né? Mas, bom, então nos conhecemos aí, já faz por volta de 15 anos, né? Por aí. Eu lembro da gente se encontrando em provas de equitação de trabalho, isso eu lembro.
Eu É, participei bastante dos mas campeonatos de equitação e trabalho e eu lembro a gente se encontrando. A sua filha, Sara, que agora é professora de equitação, era uma menininha, né? Devia ter, sim, sei lá, sim. 10, 15 anos. É. Que bom, coisa E boa. não, então, aí se viu nessas provas, depois alguns amigos em comum, tipo o Giancarlo, né? Sim, sim. O Giancarlo é um amigo em comum. O Gerson, veterinário, que é o seu veterinário, é um grande amigão, né, É. também aqui. Ele nos chamou de mestre aqui durante o nosso ensaio. Ele que é o grande mestre, pô. Ele é que é um grande mestre, nossa, ele é que é um grande mestre. Incrível. E assim, Ricardo, é, bom, e aí a gente sempre, né, fui acompanhando a sua criação de longe, muitos amigos em comum e tudo. E aí, recentemente, tive o prazer de ir lá pessoalmente até para adquirir um dos seus cavalos para uma aluna nossa, né? Uma querida Alice também, que adquiriu aí o destino não, o Filho dele, Justiceiro, o justiceiro. filho do destino. É que a gente Isso. viu também o destino, eu fiquei com ele na cabeça. Em qualquer hora a É. gente vai lá buscar o destino. Ele é Aliás, incrível também. você montando o destino naquela tarde foi muito bonito de assistir. Gostei muito. E ali eu Ah, que via bacana. a sua escola da leveza, né? A école de GRT que você pratica. Ali LGT. ficou muito evidente, muito bonito. Ah, que bacana. Obrigado, obrigado. E aí eu conheci e fiquei impressionado, na verdade, né? Para quem não sabe, o Ricardo, ele tem um Aras, né? Que é o V8, cria manga larga marchador. E, e eu sempre soube né, da sua criação, do seu cuidado, da preocupação que você tem de respeitar o cavalo, é, de dar o máximo para eles poderem vir a ser o que eles, né, a máxima expressão deles aí, fisicamente, emocionalmente. E eu pude ver isso na prática ali, né? Então você trouxe, acho que eram 4 garanhões, né? Que apesar, Sim. além de tudo, são todos, né? Não são É. castrados, quase nenhum, né? E eu pude conhecer os cavalos, todos amarrados lado a lado, com a maior tranquilidade do mundo, para uma menina de 9 anos experimentar, né? E aí a gente montou em cada um também, e eu vi, além do cuidado físico dos animais, mental, a equitação, o cuidado do treino, né? A tua equipe está muito de parabéns, assim, é impressionante. Tem gente que tenta fazer as coisas com o maior carinho, mas não consegue. Mas você está conseguindo, viu? Os seus bichos estão muito legais mesmo, parabéns. Que bom. É. Fiquei, sim, recomendo para qualquer um que queira comprar um manga manchador, tem que passar aí com você, pelo menos para experimentar e ver o que é isso, né? Porque tem um diferencial muito grande. As pessoas ficam pensando só em genética e tal, de prova de marcha, de andamento, e esquece do cuidado dessa criação para sair um indivíduo tranquilo, com caráter bom, que lide bem com pessoas, pronto para estar lado a lado de uma pessoa na vida, né? E eu fiquei Ô, Kéter, eu impressionado. acho que hoje não vou falar nada. Eu acho que eu vou ficar só te ouvindo, que está me fazendo Ah, bem ao ego tremendo, assim. Você está dando aquela lustrada no ego, assim. Esse tá negócio que bom, você então. comentou Você do Hernani merece, e você do Dylan, merece. né? Que são os dois cavaleiros que estão no dia aqui, no dia a dia. Tem também o Cristiano, que você acho que não conheceu naquele dia, que está cuidando dos pastos e que é a base, né? Não tem cavalo se não tem pasto, é o ambiente natural deles. Mas o que você falou do Hernani e do Dylan é muito legal, muito gostoso de ouvir, é o crescimento deles. Hernani entrou aqui, tinha 19 anos, hoje está com 30 e... Puta, agora eu perdi aqui, acho que 34. Por aí. E ele tinha medo de cavalo, né? Era muito tímido, muito quieto, né? E não sabia montar, não sabia nada. Gerson foi um dos grandes professores formador do Hernani, o Nizinge, que entrou aqui agora há pouco, o Borba, o Sérgio Deck, nosso amigo e um guru, né? Um grande mestre. E tantos, né? O Claro, Ocimar, que é aí claro. da terra de vocês também. O Hernani é Sim, craque. o Silmar, O Hernani, para fera. casquear e ferrar um cavalo, a gente fez uma cavalgada uma vez, deve ter sido 2010 ou 11, para os aparatos da Serra, no Rio Grande do Sul. E eu recebi 2 amigos para essa cavalgada, um alemão, que é veterinário também, e uma húngara. E andamos lá uma semana inteira, né? E eles ficaram muito impressionados, né? E ela, especialmente, que é uma estudiosa, ela sabe tudo sobre cavalo. Você vai falar com ela de embocadura ou de bitless, vai falar de
de barefoot, você vai falar de saddle fitting, você vai falar com ela, ela estuda e pratica, ela tem os cavalos dela, leva isso muito a sério. E ela ficou muito impressionada como é que as ferraduras não soltaram, né? Porque a gente andou uma semana direto, o dia inteiro, e teve chuva, teve lama, muita travessia de curso d'água, sobe e desce, muita pedra solta, cascalho, teve tudo. Teve o último ou penúltimo dia, a gente atravessou uma mata, nós devemos ter ficado uns 40 minutos dentro dessa mata, entramos por um lado para sair no outro, e tinha, sei lá, 30, 40 centímetros de lama. Os cavalos andaram 40 minutos com lama até o joelho, assim, e aquele barulho, fazia uma sucção. Nossa. E teve viagem de ida e tal, e os cavalos não perderam nenhuma ferradura. E aí a Bosque, que é essa húngara, ficou impressionada, e depois veio aqui em casa, ela não conhecia, nós de lá voltamos para cá. Primeiro ela ficou muito impressionada, falou, agora eu entendi por que os seus cavalos aguentaram aquele sobe e desce. Eles são criados assim, né? Eles nascem ao ar livre, né, na natureza, e são criados soltos na montanha, né? Subindo e descendo para correr, brincar, se alimentar. E depois as ferraduras não soltaram, falaram, você vai conhecer o Hernani, que foi ele, sob a orientação do Ocimar, que é seu vizinho também aí, né? Naquela época, o Hernani ferrou os cavalos aguentaram a jornada. Então é muito gostoso escutar a percepção de alguém que vem aqui e tem contato direto, e foi meio rápido, né? Falou, posso ir amanhã, tal, vem. Então, assim, não é o nosso jeito de fazer, assim, um preparo, assim, sabe? Vamos, no máximo, na hora que vocês chegaram, eu preparei um café. Mas pega os cavalos no pasto, que é onde eles moram, né? São rústicos, você viu, todos eles têm algum arranhãozinho, algum machucado de uma mordida, de um coice, faz parte da vida deles, né? Eles vivem soltos juntos, são garanhões, né? Todos os nossos cavalos, todos vivem soltos juntos desde que nascem, né? E a gente vai formando as famílias, vai formando os grupos, né? E de garanhões a gente tem... Acho que travou. Travou aí, cortou a sua fala. Estava dizendo que de Garanhões vocês têm, aí cortou. Bom, deve ter dado um problema na internet, mas além de tudo isso, né, eu vou pedir para ele entrar de novo, o Ricardo, né, mas além de tudo isso, né, que a gente está conversando aqui, da amizade, da atenção em relação aos cavalos, o Ricardo criou, junto com alguns parceiros, ele vai dizer aí, um selo de criação de cavalos, chama-se Sela Verde. E aí eu queria também escutar isso aí do Ricardo, explicar o que é, como é que você, né, como é que o Ricardo faz a criação dele e como é que é o Sela Verde, né? Todo pautado em bem-estar animal e tal. Vamos chamar aqui. Chamar novamente o Ricardo. Tá voltando. O que é ter? Oba, tudo bom, Ricardo? Você tá no escuro aqui, mas eu estou escutando bem você. Eu acho que vai ser pelo áudio. Opa! Voltou a luz. Eu acabei de escrever aí. Ó, tá indo e voltando a luz por causa da chuva, mas eu me desconectei do Wi-Fi e conectei na Vivo, direto aqui pelo 4G. Vamos tocando. O máximo que vai acontecer é vocês só me escutarem e não me verem. Sim. Tá bom. Eu tava dizendo aqui que eu queria que você falasse um pouquinho, né? Falei que você desenvolveu junto com outras pessoas, aí você me disse com quem, porque eu também não sei direitinho, esse selo que visa o bem-estar na criação dos cavalos, né? Que é o selo Sela Verde. E queria saber mais também como é que você aplica aí, como é que é a tua criação, né? Isso que eu tenho curiosidade, todo mundo tem, porque é incrível. Assim, Okay. Eu gosto demais. Eu tenho um cuidado grande aqui também na Conexão Equestre e tal, mas não é um modelo de criação, né, que a gente tem. E estou explorando e querendo aprender mais também com você que está fazendo isso. Bom, vamos aproveitar enquanto eu tenho alguma conexão, mesmo sem imagem, que eu tô no escuro aqui. Eu escutei você falar que eu desenvolvi, que eu
criei o Sela Verde. E aí eu fui, na verdade, um cobaia deles, a princípio, sem saber, né? Eu fui conhecer o Sérgio Lima Beck, essa história começa com o Sérgio Lima Beck, tá? Eu conheço ele também, legal. Por indicação do Ricardo Cassiuchi, né? O Ricardo Cassiuchi é um grande historiador da raça manga larga machador, e eu tinha feito um contato com ele e tal, e aí ele disse, olha, vai ter um curso no Centran Toledo, aqui em Tremembé, aqui pertinho, do professor Adalton Toledo. O professor Adalton Toledo desenvolveu uma coisa que era comumente chamada por marchômetro, mas o nome correto é Analoc-E, que é um analisador da locomoção equina. Certo. Enfim, e o professor Toledo tinha esse Centran Toledo, né, ali em Tremembé, e tinha um curso de doma do Sérgio Lima Beck lá. E foi o primeiro curso que eu fui fazer. Isso foi, acho que em 2003, 2004. Na verdade, ó, voltou a luz aí. Bom, vai ficar indo e voltando. Quando chove é assim mesmo. Tamo A junto. gente Tamo vai junto. tocando. Eu estava falando de olho fechado, agora eu vou ter que abrir os olhos. Mas, enfim, fui fazer o curso com o Sérgio Beck. Eu tinha feito um curso, eu vou aproveitando, vou lembrando de tudo, vou dando todos os merecidos e devidos créditos a tanta gente maravilhosa que me inspirou e que me ajudou e que me deu vontade de saber mais, de conhecer mais. Então, até mesmo antes do Sérgio Beck, foi o Bjark Rink, lá do desempenho lá do Rio de na Janeiro. Cudelaria Desempenho, lá em Cachoeira de Macacu, no estado do Rio. Eu fui para lá passar uma semana, fazer o curso dele, desvendando o enigma do centauro. Passei uma semana lá. Fantástico, fantástico. Fiz um curso de nutrição durante essa semana com a Mara, com a esposa dele. Tinha equitação, tinha doma, fantástico. Então, mas vem, o Bjark, depois o Sérgio Beck, que eu fui conhecer no Centran Toledo, né? E aí gostei muito do Sérgio e perguntei se ele me ajudaria. Eu estava começando esse trabalho de criação aqui, né? Você vê como as coisas elas vão acontecendo naturalmente. A gente vai buscando os caminhos, né? E buscando dentro daquilo que a gente gosta mais, que a gente acredita, que nos inspira, né? Que faz sentido. Então você vê, por um lado teve a Cudelaria de Desempenho lá no início, é super bacana também o local, a estrutura, a forma como eles lidam com os cavalos, e a ideia do centauro, né? Que é uma integração completa entre humano e cavalo, né? Eu me lembro o Bjark dizendo, a figura do centauro é quando o sistema neurológico mais desenvolvido do planeta Terra desconecta o seu sistema locomotor e delega essa função para o sistema locomotor mais desenvolvido do reino animal, que por sua vez desconecta o seu sistema neurológico, enfim, e aí um uso do outro vira uma simbiose. Tá? Então, eu acho que essa ideia do centauro, por exemplo, já é uma semente importante, já é uma forma de ver a relação nossa com o cavalo. É meio que o filme Avatar, né? O cara monta ali, conecta a trança dele com a crina do cavalo. Então, são imagens, né? Bastante figurativas, mas eu acho que elas já fazem parte do início desse papo aqui, tá? Do início desse papo aqui. Eu podia voltar na minha infância, tal, mas aí acho que de 8 a 9 não vai dar. Mas começando aí pelo desempenho, pela figura do centauro e tal, aí vem o Sérgio Beck. Aí eu fui fazer o curso de doma dele, o primeiro curso de doma que eu fiz, né? E eu visitava muito, eu já queria ter cavalo, não tinha aqui a fazenda ainda, eu tinha comprado uns cavalos e deixava na fazenda Capoava, em Itu. E na fazenda Capoava, vizinho, tinha o projeto Raízes, né? Do Paulo e do Raul Almeida Prado. Isso, outra fonte de inspiração fantástica. Eu ia visitar o projeto Raízes e a maneira como eles entendiam o cavalo, o criar cavalo, manejar cavalo, o cavalo rural, o cavalo da fazenda, né? Cavalo rural brasileiro, né? No caso deles é o manga larga. Então eu fui juntando essas ideias, né? O Bjark, o Sérgio Beck, o Raul e o Paulo Almeida Prado, né? E comecei a criar do meu jeito. Comprei aqui a minha terra, fui formando os pastos. Ismael Daldon Júnior, o primeiro agrônomo que me ajudou aqui a formar os pastos aqui, o pessoal falou, você vai criar cavalo em pasto de braquiária? Se prepara para uma guerra de 10 anos. Eu falei, caramba, hein?
mas se prepara que você vai perder a guerra depois de 10 anos. Oh. A braquiária não vai te dar nenhuma trégua, né? E graças a um belíssimo trabalho do Ismael, a gente conseguiu formar os pastos de Tifton e tal. Gerson, né, o veterinário que veio ajudar, Ocimar. Então, é muita gente, né? E cada um no seu momento, no seu tempo, cada um acrescentando conhecimento. Aí veio o Ito, que eu fui montar. No Ito eu conheci o Paulo Guilhom. O Paulo Guilhom me falou do Nizinge. E eu fui com o Sérgio Beck visitar o Nizinge, lá em Ibiúna. Ficamos encantados. E por aí vai. E a gente estava aqui, eu comecei a trabalhar com o Sérgio Beck, ele vinha muitas vezes ao ano, e ele não vinha aqui dar uma consultoria de 2, 3, ele passava um mês aqui, no mínimo 15 dias. Né? Tanto que tem um quarto aqui que a gente chama, é o quarto do Sérgio Beck. Hoje ele vem menos, mas vem ainda, e é mais que tudo um amigo incrível. E um dos livros do Sérgio Beck, o grande livro dele, que eu acho fantástico, é o Equinos, Raças, Manejo e Equitação. É uma bíblia. Eu, depois de ler muitos outros livros, inclusive livros que o próprio Sérgio me deu, livro de equitação do General de Carpentry, tal. Um dia eu voltei lá no livro do Sérgio para ler a parte de equitação, falei, é bom pra caramba. É muito bom. E um outro livro que é específico sobre o manga larga marchador, o coautor é o Rodrigo Sarquis. Né? E eu tinha conhecido o Rodrigo Sarquis numa competição chamada Caminhos Gerais, que era uma competição muito bacana, eu acho assim, a mais apropriada para o manga larga marchador, que é uma competição na estrada. Né? E você passa, naquela época o formato era um pouco diferente, hoje ficou mais prático, né? Mais fácil de realizar, mas eu gostava mais do outro jeito, era mais tempo na estrada. E a gente estava na estrada real, acho que 5 ou 7 dias, e o Rodrigo Sarquis estava ali, era um veterinário que trabalha com terapias alternativas, trabalha com acupuntura e tal, e ele estava acompanhando um cliente dele que estava participando. Né? Eu lembro da égua, a égua desse cliente chamava-se Maria Bonita. Todo dia eu observava, né, os cuidados do Rodrigo com a Maria Bonita. Né? Os alongamentos, né? Quando ela voltava, o cuidado para desencilhar, um banho legal, levava ela para um lugar que ela pudesse espojar bem, rolar, fazer acupuntura. Né? E eu comecei a curtir, conversei com o Rodrigo. Um dia ele quis vir aqui, né? Ele mora em Brasília, e veio aqui. Eu fiquei, lisonjeado, falei, caramba, hein? O Rodrigo veio aqui. E eu sei que ele sabe muito de genealogia, muito. Você vai perguntar de quem que é esse cavalo descende, ele vai te falar, e vai te falar características dos ancestrais do cavalo, e vai falar desses ancestrais, quais que ele já montou, como é que era montada e tal. Eu sei que o Rodrigo veio aqui uma vez, depois veio aqui 2 vezes, e a gente falava disso, falava de genética, a gente falava das linhagens, né? Dos tipos de marcha. Na terceira vez que o Rodrigo veio aqui, ele me revelou, ele falou, olha, a gente tinha ouvido falar da maneira como você cria os cavalos, e a gente queria ver quanto que isso era real, quanto que isso era marketing, porque a gente também ouviu falar que você já trabalhou em marketing na sua vida, né? Então você pode ser um marqueteiro daqueles no sentido que eu nunca gostei, né? Mas que é um sentido meio pejorativo, né? É o cara que só quer saber de dar uma floreada para vender alguma coisa e de repente vende o que não tem, né? Vende o que não tem e tal. Eu nunca gostei disso. Antes de ser marqueteiro, né, se é que eu posso usar essa expressão, eu fui engenheiro. Engenheiro gosta de construir, né? Gosta de projeto e de construção. Então, eu acho que esse lado em mim é mais forte. Assim. Eu gosto de ter um projeto, imaginar assim, o que a gente quer criar e depois se dedicar à construção daquilo. Né? Eu acho que essa filosofia também está presente aqui. Sei que o Rodrigo veio e me contou que ele estava aqui, na verdade, dando uma sacada, né, na prática, no dia a dia, né, num momento informal, o que a gente fazia de fato. E aí ele falou, olha, a gente criou uma certificação para bem-estar animal, no caso, bem-estar dos cavalos. E a gente tem já um programa com uma série de itens que a gente quer avaliar, né, nas criações de cavalo, mas a gente queria ter um cobaia. A gente queria ter alguém que a gente pudesse testar se esse modelo
faz sentido, né? Me apresentou o programa e fez o convite. Falou, olha, tem um custo a certificação, mas como a gente precisa de um cobaia, vamos usar a sua estrutura, vamos vir aqui várias vezes, ficar hospedado aqui e tal, a gente te propõe te cobrar um custo mínimo, né? E deslocamento e tal, e um custo pequeno para remunerar o trabalho deles. E, em contrapartida, você, caso esteja de acordo, esteja em conformidade com o que a gente está apregoando como boas práticas, visando o bem-estar dos cavalos, você passa a ser, e você tem que estar disposto também, a ser o nosso centro de referência. Então, você tem que estar aberto a gente promover encontros e cursos e visitas técnicas aqui no seu Aras das 8 Virtudes. E eu topei, eu falei, bom, isso é legal, porque, no fundo, é um programa de excelência, né? É uma compilação. O que é o Sela Verde? Tá? Não tem nada inventado, isso eles me apresentaram logo no início. É uma compilação de artigos, de matérias que saíram em revistas técnicas, estudos, livros, muita literatura consagrada, não é nada de modismo nem nada. E a gente foi pegando desde do acasalamento entre um cavalo e uma égua, que vai gerar um potrinho, passando por toda a sequência de atividades, né? Até um dia esse potrinho virou um cavalo e, por exemplo, vai competir num Caminhos Gerais, numa equitação de trabalho, numa prova de enduro. Então, ele vai ter que ser treinado, ele vai usar um equipamento, ele vai ser transportado, então também tem melhores práticas para o transporte. Então, ele é um programa muito completo no que diz respeito, assim, como é que a gente lida com o cavalo, seja um simples manejo de rotina diário, seja um condicionamento e um treinamento técnico para qualquer modalidade equestre que você queira participar. Nutrição, cuidados veterinários, casqueamento, tudo, é bem completo. Então eu falei, para mim isso é ótimo, porque eu tenho acesso a um manual de boas práticas, né? Eu vou usar isso como uma referência para o que a gente faz aqui, né? E além da parte de bem-estar animal, focado no bem-estar dos cavalos, tem mais 2 capítulos, que é um capítulo de meio ambiente e um capítulo social trabalhista, né? De relações humanas. Então é muito bacana, é muito legal. Nessa parte ambiental e na parte social, você tem que estar em conformidade com toda a legislação que se aplica à área onde você atua, né? Município, estado ou alguma norma federal de meio ambiente, de APP, de cuidado com as nascentes, uso consciente da água, o recurso hídrico que é tão precioso. E na parte social e trabalhista, todo mundo de carteira assinada, todo mundo ter equipamento correto para trabalhar, né? Quem tem filho, ter os filhos matriculados na escola, né? Ter um ambiente de comunicação aberto, um ambiente onde as ideias possam ser conversadas e discutidas. E isso aí, no primeiro ano, eles vieram, acho que em 2012, acho que o Rodrigo veio entre 2011, 12 e tal. Em 2013, então, ele propôs que a gente fosse submetido à primeira auditoria formal. Aí veio um monte de gente. Aí veio um monte de gente que eu não conhecia, auditor de todo tipo tal. E foi bem legal. Gente boa. Gente assim que está a fim de criar uma situação bacana para o cavalo, para o meio ambiente, onde essa atividade com os cavalos acontece, e para as pessoas envolvidas nisso, as pessoas que estão trabalhando nesse ambiente com o cavalo. Então, a primeira vez, e nós fomos certificados em 2013, a primeira vez, aí houve uma recertificação, uma validação, para ver se a gente estava fazendo tudo direitinho ainda, em 2018, e tem uma prevista agora, para 2021, e agora são ciclos de 3 em 3 anos, né? Eles vêm olhar. E é legal porque no de 2018, o IASH, que é um dos auditores, né? O IASH é do Instituto Biotrópicos. Quem outorga formalmente a certificação, o selo, é o Instituto Biotrópicos. E o IASH é o representante desse instituto e também quem faz a auditoria da parte de meio ambiente. E ele trouxe um drone e ele fez umas imagens e comparou com as imagens de 2013. E ele falou, olha que incrível, a sua propriedade, que já era muito verde, já tinha uma área de reserva bacana, atendendo a tudo que a legislação pede, olha
como aumentou a área de verde, né? Como é que está mais verde, tem mais área verde. Muito bacana, muito bacana. Agora eu brinco aqui em casa. Eu tenho uma coisa, eu não sou uma pessoa de essência disciplinada. Eu acho que eu sou mais... A minha tendência é ser mais disperso, ter, sei lá, sempre 3, 4 ideias na cabeça ao mesmo tempo, tá? Ter uma certa dificuldade de me concentrar, né? Até o trabalho com os cavalos ajuda muito nisso também, né? Trabalhar diretamente com o cavalo, né? Ajuda muito nisso. É o que eu busco aí, né? Nesse sentido. Então, eu até pedi a norma do Sela Verde, falei, pô, se o Keter me fizer alguma pergunta, eu não vou saber, porque eu deveria ser muito mais estudioso da norma. Eu entendo perfeitamente o propósito maior, o conceito e tal, e a gente abre tudo. Quando eles vêm aqui fazer auditoria, eles vêm, fuxicam, olham o que eles quiserem, perguntam o que eles quiserem, e a gente procura aprender com isso, e não fazer nenhum tipo de maquiagem, né, para ficar bem na foto. Aí eu acho que não vale, aí você está enganando a quem no final das contas, né? Está enganando a você mesmo, enganando a todo mundo que trabalha com você, enganando aos cavalos, né? Pô, enganando ao meio ambiente. Tem que procurar fazer a coisa direita, né? Fazer as coisas certas. Então, eles vêm e olham tudo. Se você me perguntar, eu sei que o Sela Verde tem mais ou menos 80 perguntas, são 80 itens que são avaliados. Desses 80, mais ou menos 50 tem a ver com o bem-estar animal, disso que eu falei, desde do acasalamento do cavalo com a égua até o transporte para uma prova, uma competição, né? E depois as outras 30 perguntas estão divididas entre meio ambiente e a parte social e trabalhista. Tá? Mas o que eu sempre digo aqui, assim, eu quero ser mais Sela Verde do que o Sela Verde, porque eu comprei a ideia. Aliás, alguém falou isso para a gente aqui, vocês nasceram com o espírito do Sela Verde. Você não precisou fazer uma grande adaptação, né, para conquistar a certificação. Isso já estava no DNA de vocês, né? Na gênese, vamos chamar assim, desse projeto aqui, né? E é porque, de fato, é a maneira como eu vejo o cavalo, como eu entendo a relação com o cavalo, como eu desfruto a relação com o cavalo. Eu não gosto de ver um cavalo, por exemplo, em baia. Não gosto de ver. Não me faz bem. Eu olho ali e tal, não sei, não tenho a sensação que aquele cavalo, salvo honrosas exceções, e que existem, né? E eu acredito que vocês são parte dessas exceções. Eu vi aí o vídeo da chegada do justiceiro anteontem. Eu falei, uau, você já vê? É tudo diferente. A maneira como conduz no cabresto. A gente percebe num detalhe desse, né? Assim, você está conduzindo o cavalo no cabresto com a mão aberta, com o cabo do cabresto folgado, né? Aí você vê o respeito, o entendimento do que se passa na cabeça do cavalo na hora de abrir a porta da baia e não empurrar ele para dentro, não puxar ele para dentro, deixar ele dar aquela esticada na cabeça, no pescoço assim, olhar para lá e para cá e decidir entrar, né? Então são coisas que a gente, quanto mais convive, isso vai ficando muito claro, né? Muito natural, muito fácil da gente ver. Mas eu gosto de cavalo solto. Eu acho que o cavalo tem que viver solto e tem que viver com outros cavalos, porque isso faz parte da etologia dele, né? O cavalo é um ser gregário, a gente sabe tudo isso. Ele, no estado natural, ele é presa, então tem sempre o predador de quem ele precisa se defender. Para isso, os sentidos dele são tão aguçados e tal, e ele tem um instinto de fuga muito presente, uma série de coisas que a gente estuda e pratica e vai vendo. Quando eu falo que eu quero ser mais Sela Verde do que o Sela Verde, são algumas coisas mais nesse sentido, porque por exemplo, o Sela Verde não te exige manter os cavalos 100% do tempo em liberdade. O Sela Verde reconhece que as condições práticas nem sempre permitem essa liberdade total, né? Mas ele pede que pelo menos 4 horas por dia o seu cavalo seja solto, num espaço onde ele possa caminhar, rolar, tomar sol, de preferência na companhia de um outro cavalo com quem ele se relacione bem e tal. Então eu acho o Sela Verde muito realista, né? A gente já até conversou, eles poderiam ter talvez níveis, né? Sei lá, ouro, prata e bronze, alguma coisa nesse estilo, né? Eles têm lá, das 80 questões, você não precisa gabaritar, acertar, não é acertar no caso, estar em conformidade com todas as 80. Eu não me lembro qual é o percentual, você tem que ter, sei lá, talvez 80%
de questões onde você atende ao que é pedido. Mas tem algumas que são eliminatórias, né? Que Fundamentais. são as questões mais críticas. Elas estão no texto, elas estão até em destaque. É muito fácil. Qualquer um pode entrar no site do Cela Verde, tem página no Facebook, e a norma do Cela Verde está ali. É só baixar, imprimir, ler. E não precisa ser um aras, nem uma fazenda. Pode ser um centro de treinamento, pode ser uma hípica, né? Ele é bem versátil. Uma novidade do Cela Verde, que é muito bacana, porque depois desse tempo todo, eles formalmente certificados foram 3 aras. Nós fomos os primeiros em 2013, poucos anos depois, não me lembro, 2015 ou 2016, foi um aras de cavalo Campolina, né? Até foi onde eu conheci o Giancarlo, né? O Giancarlo dava assessoria para essa fazenda no projeto de ovelhas que eles tinham, né? E essa grande especialidade do Jean, conheci eles lá. E depois, um que eu acho que está nos assistindo, que é o Allen, lá de Grão Mogol, norte de Minas, e é um outro área de Manga Larga Machador. Então, formalmente certificados, fomos nós 3, né? Mas hoje já tem mais uns tantos aí, eles me passaram uma lista, eu acho que tem 16 atualmente nesse esquema, que é um programa de qualidade. Então você tem a certificação do Cela Verde, que implica eventualmente em algum ajuste estrutural, ou esse processo de regularização ambiental e social. Às vezes a pessoa tem... Eu fiz aqui, eu iria fazer, mas eu me antecipei um pouco no processo de georreferenciamento, no processo de legalização, outorga de água de todas as nascentes que a gente usa, que está aqui assim, essa fazenda aqui tem 150 anos. Sempre foi assim. Eu não uso mais água do que sempre, aliás, uso menos, porque aqui tinha mais café e o cultivo do café usa mais água, hoje eu tenho menos café. Enfim, não uso mais. Dentro de um programa de regularização ambiental, a gente fez tudo o que teve que fazer, mas isso tem um custo, tem um tempo, né? Então, eles reconhecendo isso, e vendo que, por outro lado, tem muito interesse, já foram alguns cursos aqui, algumas visitas, pessoal da universidade de zootecnia, de veterinária, vem aqui, desce um ônibus com 40 alunos, passa o dia aqui, é muito bacana. As pessoas ficando interessadas, né, cara, mas como é que a gente faz? A gente gostou, a gente também queria levar essas práticas para muitos outros lugares, né? Então surgiu esse programa de qualidade, no qual o Cela Verde tem um grupo de consultores homologados, né, que eles estão habilitados a dar consultoria. Sim. Se você se comprometer a ter uma consultoria dessas por pelo menos um ano, você passa a fazer parte, e é óbvio, está disposto a colocar em prática, né? Não basta ter a consultoria, o cara, eu imprimi o manual, aí você guardou numa gaveta lá e nunca fez nada, né? Com ele, não adianta. Então tem esse programa de qualidade que eu acho que ele democratizou, né, as ideias que eu acho que o grande barato é que as ideias saiam do papel, saiam daqui e comecem a ser aplicadas. E se você não tem condições ou não acredita em 100% delas, ou não, aqui é diferente, a gente entende que às vezes é assim. Tá tudo bem. Mas põe em prática o máximo que der para colocar. Tem muita coisa que eu acho que dá para ser. Eu sou assim, fanático pelo negócio da liberdade, né? Então, assim, a primeira, para mim, o Cela Verde nunca me pediu isso, para meus cavalos ficarem 100% do tempo em liberdade. Eu faço. Cela Verde nunca pediu então, para Garanhão viver solto junto. Fala, desculpa. Isso é uma outra coisa que eu gostaria que você falasse aí. Assim, o Cela Verde, putz, é incrível. Acho que já está bem, né? Quem quiser saber mais, é o que você falou, normas e tudo, entra lá no site. Acho que é importante a gente dar esse recado que você trouxe para a gente, para todo mundo aí, vai ficar gravado, né? De que existe isso e que está ao alcance de todos. Uhum. Mas eu queria saber um pouco de você, né, Ricardo, do V8. Conta um pouco aí como é que é essa história, como é que é a criação. Então, espaços comuns, onde é que ficam os machos, onde ficam as fêmeas. Pode dar alguns detalhes assim práticos que podem ilustrar mesmo, né? Como é que você faz as coisas, né? Claro. Bom, eu vou ser talvez até exagerado ao contrário, assim, porque às vezes é mais fácil a gente só contar o lado bom da história, né? Só contar as coisas que dão certo e a gente não falar
dos problemas, das dificuldades, ela fala, tudo dá certo, aqui é uma maravilha, os cavalos vivem soltos, são amigos e tal. E não é assim, não é verdade. O cavalo é um ser vivo, né? Tem que estudar a etologia deles para entender como que eles se comportam. Eu já tive a oportunidade de visitar em estado natural, no norte de Portugal, né? Tem um parque estadual, que agora eu preciso lembrar o nome, foi o Sérgio Beck que me deu a referência, e eu fiz uma viagem a Portugal e visitei, depois eu lembro, é bem no norte de Portugal, onde eles mantêm o garrano em liberdade. O garrano é uma raça do norte de Portugal. Sim. E eu fui lá, queria muito ver o garrano. Tá? E eu fui no Wyoming, lá nos Estados Unidos, ver o Mustang. Eu queria muito ver o Mustang e tal. O que tem para falar é fantástico. As duas visitas são incríveis, são maravilhosas. Você ter contato com o cavalo que é... Se ele não é selvagem, ele é acelvajado ou semi-selvagem. Tal. Ele vive muito mais em condições naturais do que a gente pode imaginar. Todos eles têm cicatriz, têm machucado, tem um que manca. Né? Tem, porque isso faz parte da natureza deles. Né? Tem os papéis na sociedade deles, na hierarquia deles. Né? A gente sempre estuda que a égua mais sábia, mais antiga, né? É a que conduz o grupo para as fontes de água, para o alimento, para a segurança e tal. Né? É a égua que é a educadora também ali. O garanhão líder daquele grupo ali, ele tem dois papéis importantes, que é reprodução e defesa. Então, se tem alguma situação de risco, ele que é o primeiro que vai eventualmente ter que enfrentar um inimigo que se aproxima. Seja um predador, quando eles não podem fugir, a primeira opção do cavalo é sempre a fuga, né? Mas às vezes não dá para fugir, está encantoado, chegou o cavalo vira de frente ou de costas, ou ele vai de manotaço e dente, ou ele senta o pé, os dois pés e tal. E esse o garanhão faz isso em primeiro lugar e tal. Então tem isso aí. E às vezes o cavalo macho que quer entrar naquela família e quer aquelas éguas para ele. Isso acontece com o cavalo, acontece com o leão, acontece com as galinhas. Né? Você tem o galo, que é o galo que fica ali naquele galinheiro durante algum tempo, e daqui a pouco um frango novo vai chegando, e um dia chega e fala, opa, agora é minha vez. E a natureza funciona assim, né? A natureza funciona assim. Então, o que eu disse é que os cavalos soltos aqui têm cicatriz. Eu devo ter em casa hoje uns 3 garanhões que faltam uma pontinha da orelha. Né? E sei lá, a gente não viu, mas de repente, numa das brigas entre eles, um mordeu a pontinha da orelha do outro. E eles têm cicatrizes, levam coice e tal. Enfim, a fazenda, se você fizesse um corte, imagina você pega um bolo de aniversário assim, e corta ele ao meio. Tá. E se você olhar para essa imagem, a fazenda vai te dar mais ou menos um W. Tá? São 2 vales, né? Tem a cerca que está a leste, aí faz um vale, sobe de novo, tem uma parte alta bem no centro, seria o bico central do W, um outro vale e a cerca que está onde o sol se põe lá, a oeste. Beleza. A gente divide os machos para o lado oeste e as fêmeas para o lado leste. Então, a gente evita que o cavalo passe o tempo inteiro olhando do outro lado da cerca para um grupo de fêmeas, porque seria do instinto natural dele querer estar ali. Né? E aí a cerca é um negócio que, até certo ponto, ela consegue conter, mas daqui a pouco não consegue mais conter e você acaba tendo acidente em cerca, é uma coisa muito grave. Dr. Gerson, um dos vários ensinamentos que ele me deu, eu fiz cercas maravilhosas no início de 4 fios de arame liso. Porque eu falei, arame liso é muito melhor para o cavalo, porque não é arame farpado. Perigoso, né? É o mais perigoso. Então, assim, a minha intenção original era legal. Faz arame liso, né? Porque aí o cavalo não vai ser furado pelo arame farpado. Só que aí ele força. O Gerson falou que eu já tive que atender de cavalo que cortou o tendão, e eram 4 fios. Ele falou, pelo menos tira um dos fios. Porque aí tem menos risco do cavalo ficar preso no arame. Se ele passar a parte e depois ele voltar, ele consegue sair. Com 4 fios, às vezes tem o risco dele, um fio de arame liso, até machucar um tendão aí. Então a gente divide os machos para um lado e as fêmeas para o outro. Quase sempre a gente faz acasalamento, e são poucos por ano aqui, entre 4 e 8 potrinhos por ano. No início da criação a gente criava mais, criava 20, 15 potrinhos todo ano, agora tem criado entre 4 e 8 todo ano. Então geralmente eu escolho, sei lá, um garanhão que eu acho que
complementa algumas éguas e vice-versa, né? E a gente faz um grupo e solta aquele garanhão com aquelas éguas, 2, 3, 4 éguas, outro garanhão com mais 2, 3, 4 éguas. Às vezes faz só um casalzinho, eu quero experimentar um potro novo, ver como é que é a reprodução dele, aí a gente faz um casal desse potro. E eles ficam soltos com as éguas, cobrem e ficam soltos com as éguas meses. Já tivemos aqui 3 casos, né, do cavalo que ficou solto, a égua a gestação inteira, a égua pariu em liberdade com o cavalo lá e o potrinho cresceu os primeiros meses junto com o pai. Aí o único cuidado é que a égua dá o cio do potro, né, logo nos primeiros, entre a primeira e a segunda semana depois de parir, e aí geralmente o cavalo vai emprenhar a égua outra vez. Se você quiser, deixa lá e assim funciona a natureza, né? Enfim. E é muito legal, cara. Uma vez, a primeira vez que isso aconteceu, eu acho que a potrinha estava com uns 4, 5 meses, aí eu falei para o Hernani, seu Hernani, eu acho que a gente podia agora separar, né, e levar a mãe com a potrinha para um outro grupo de mães com outros potrinhos, para ela ter uns amiguinhos da idade dela, para poder brincar. Isso faz parte também, isso é etologia, os potrinhos brincam entre eles, correm muito, né? E nessa etapa da vida desenvolvem milhões de habilidades, né? De propriocepção, de equilíbrio, de mudança de direção, né? De testar a relação social com os outros potrinhos e com a mãe dos outros potrinhos. Então, criar um potrinho em liberdade com outros potrinhos e com as mães, eu acho indispensável, né? E aí eu falei para o Hernani isso, vamos tirar a égua lá com a potrinha, vamos botar, porque ela precisa de ter algum amiguinho para brincar. Aí o Hernani falou, mas você não viu ela brincar com o pai ainda não? Eu falei, não, vai lá no pasto. E foi a coisa mais linda, emocionante, porque a mãe pastando assim, tranquila, nem olhava. E o pai e a filha correndo, um atrás do outro. Correndo, e a filha ia mordiscando o jarrete do pai. Aí chegava lá no final do piquete, ele esbarrava, fazia um rollback e voltava, mordiscando o jarrete da filha. E ficaram assim, cara. Eu falo, que coisa linda, olha aí. Né? Que coisa legal. Então, tem Ricardo, só fazendo um parênteses aqui, acho que você tem a criação doméstica mais selvagem que eu já vi. Muito legal, cara. É muito legal. Eu tô vendo e o resultado são cavalos muito calmos, no final das contas. Muito legal, muito legal. Eu estou vendo pela hora que a gente não vai conseguir alongar demais, até porque já falei um monte, mas esse assunto tem muita coisa para falar. Pode ir falando também. Não é que vai cair em 1 hora, mas a gente tenta fazer em 1 hora, que as pessoas estão esperando 1 hora de conversa. Mas... O que eu procuro fazer é dar para o cavalo a situação mais próxima à situação natural deles. Obviamente, se eu fosse muito extremo nisso, você não pode nem montar cavalo, né? Porque na situação natural você não monta cavalo. A gente adora montar cavalo. E esse é um outro capítulo que eu acho que tem no Sela Verde também, tem a parte de equitação, treinamento, equipamentos, tá? E hoje essa é a minha busca mais intensa, muito mais do que a busca pela estrutura, pela rotina de manejo, pela nutrição, toda essa coisa que é a base, que eu acho que a gente atende bastante bem, né? Tem que cuidar bem de pasto, tal, tudo, tem que tomar muito cuidado com cerca, água não pode faltar, água limpa, sempre legal, sal é indispensável, então todas essas coisas, sombra. Então a gente tem um trabalho já de investir na infraestrutura, na base, que são os piquetes, com tudo que diz respeito à água, ao sal, à sombra, à cerca e tal, né? Mas a parte do relacionamento com o cavalo, não estamos pensando só na equitação, assim, alguém montado, né? Isso, óbvio, a gente adora, seja para trabalhar na fazenda, para andar, ver as famílias, fazer o manejo, ver como é que está a cerca, se está faltando água, não sei o quê. A gente tem café aqui, então a gente usa o cavalo para percorrer o cafezal, né? Para ver se tem alguma praga, se tem mato, como é que está o grau de maturação, como vai ter que planejar o início da colheita. Então, tem uma série de atividades que o cavalo ajuda muito. É incrível quando você caminha pelo cafezal ou quando você cavalga pelo cafezal. O ponto de vista muda absolutamente, você tem uma visão muito mais completa. Quando você está andando, os seus olhos estão... Eu tenho 1,80 m, então você vê aquilo ali. E você vê 1, 2 ruas de café próximas. A cavalo, você está, sei lá, a 2,5 m ou 3 metros, você vê por cima, então você vê as manchas, a coloração. Então,
Enfim, o cavalo é funcional pra caramba. Mas seja para fazer uma cavalgada, a gente adora, a gente tem aqui os programas de cavalgada super legais, contamos com 2 vizinhos que são ótimos para visitar, Fazenda Atalaia, que faz queijos maravilhosos, Vinícola Terraços, que produz os próprios vinhos, tem os vinhedos no próprio local. Então, a gente faz passeio a cavalo até lá para visitar, para conhecer a produção do queijo, a produção do vinho, e vamos a cavalo. E são, assim, para Atalaia leva 1 hora, para Vinícola leva quase 2. Então, você Então, está... além da criação, você está com, vamos dizer, uma coisa de passeios também aí, né? Um serviço de Sim, cavalgadas aí, é sim. isso? Desde programas Legal. curtinhos dentro da própria fazenda, você tem 2 roteiros aqui, um de 1 hora e outro de 2 horas, e aí a pessoa vai basicamente ver uma criação Sela Verde, né? Vai visitar os grupos e tal, e vai ver uma fazenda de café de 150 anos e que está ativa, que está produzindo café, que estamos investindo num negócio que é outro papo maravilhoso, que são as agroflorestas, né? É, Sistema incrível, agroflorestal, incrível. que é fantástico. Então, a gente faz isso aqui sim. Esse aí é o cultivo Sela Verde, o cultivo Sela Verde é a agrofloresta. Tem tudo a ver, Fazendo, né? Tem muito a fazendo ver. uma analogia aí, é o jeito certo de fazer cultivo de alimento, é agrofloresta, é isso aí. Mas essa coisa toda que eu estava falando, quer dizer, você vai desempenhar alguma função montado a cavalo, começa com o manejo. Começa assim, e o manejo é assim, o potrinho nasceu, tem que curar o umbigo. Depois, em algum momento, tem que vermifugar. Depois tem que casquear. Né? Depois, quando ele tem, sei lá, 6 meses, o técnico de registro vem fazer a resenha dele. E você tem um monte de coisa. Um monte de coisas que você vai fazendo ao longo da vida dele. E tem o como você faz essas coisas. Né? Então, se você tem um mínimo de ideia daí do cavalo, o que é importante Cortou aí, né? para E ele. como você faz essas coisas é que um cavalo adulto incrível. Então, o que hoje eu estudo mais e procuro praticar e tal, hoje eu sou aluno do Fernando Rolim, Global Ecos, um programa de 2 Cortou de anos. novo, cara. Tá aí, não? Já deu umas 2 Agora, falhas. Eu sou aluno do isso, agora Fernando tá. Rolim, na Academia Global Ecos, já há um Conheço ano e ele também. meio. É um programa de 2 anos, é um programa de horsemanship. Né? Acompanho o projeto Doma do Borba, direto, acho a referência mais forte que eu tenho, né? Que eu aprecio, que eu admiro pra caramba. E isso tem que ser praticado. Você vai entendendo os conceitos, a ideia faz sentido, mas aí você tem que viver isso, não tem outra maneira, tem que viver isso. Né? E dá uma sensação muito bacana, né? De você estar fazendo uma coisa com propósito, você estar fazendo uma coisa de forma respeitosa. Tem muito a ver com o próprio Sela Verde. Né? Para que você possa montar a cavalo, né? Numa boa, né? Montar a cavalo sabendo o que está fazendo, o que está acontecendo e tendo assim na sua cabeça a sensação, olha, o que eu pude oferecer para esse cavalo estar aqui hoje, fazendo uma prova de equitação de trabalho, levando um grupo de turista para comer queijo na Fazenda Atalaia, né? Fazendo um enduro, que a gente adora também, acho uma prova incrível. Ou simplesmente escovando o cavalo. Tem uma coisa que eu adoro, isso para mim vem lá da minha primeira semana na cudelaria de desempenho com o Biark, eu aprendi a escovar um cavalo como se deve escovar um cavalo. E até hoje, para mim, é um ritual escovar um cavalo. Não é uma coisa que eu tenho que fazer rapidinho para poder botar a sela em cima, subir e sair. Eu acho um grande prazer, realmente, de fato, escovar um cavalo. Começar limpando os cascos e escovar legal, e preparar o cavalo. E é um momento onde você começa a gerar intimidade com o cavalo. Né? Você está próximo dele ali, tocando nele todo. Né? Pega as patas dele, que a gente acha que isso já é tão trivial, mas para um cavalo te dar a pata, tem uma confiança aí, né? Pô, a pata é fuga, né? É defesa. Sem uma pata no ar, eu estou privado de algo. E o cavalo te dá, e quando você percebe que você encosta nele, ou se aproxima e nem encosta, e ao se curvar um pouquinho assim para frente, ele levanta a pata e você nem pediu, ele entendeu o que está acontecendo, eu acho isso incrível, me dá um prazer muito, muito gostoso. Né? É mais. Então, eu procuro dar para o cavalo a situação, o dia a dia dele, a vida dele, o mais próximo possível do que eu entendi, eu estudei, me disseram que seria a forma
mais natural, para quando eu trouxer e pôr uma sela e montar, ele esteja bem, né? E a gente percebe isso. Eu já tive vários sinais, assim, vários insights. Tinha um cavalo que eu comprei há muito tempo, um dos primeiros garanhões, o primeiro garanhão, de fato, que eu comprei, e ele tinha genealogia, tinha tudo para ser um bom marchador, e não era, não. Chegou aqui em casa e falei, pô, mas esse cavalo não é muito marchador, não, né? E a gente tem o Hipocampo, que é um vizinho que a gente é muito amigo, eu gosto demais deles, aqui ao lado. É um outro passeio bem legal que a gente faz também, a gente leva, o Hipocampo é um lugar lindo, e tem um barzinho muito gostoso, um peixe frito, uma cerveja, um queijinho, um amendoim, uma azeitona, é uma delícia também. É um programa muito bom. E aí eu levei lá no Hipocampo o cavalo, falei pro Caíco, olha, esse cavalo, eu acho que não marcha, então sei lá, será que ele serve para esporte, né? Ele falou, olha, em 3 meses eu te digo, deixa ele aqui, a gente vai treinar. Começou a treinar ele para o salto. Era um manga larga marchador de 1,52 m, cara, né? Começou a treinar para o salto. E o filho do Caíco, o Kim, que é craque também, um cara super bacana, e naquela época era novinho, já super talentoso, tipo sua filha, né? Começou a montar e fazer provinha de salto com o cavalinho, cara, e o cavalinho já saltando o circuito paulista de salto, do interior paulista, nas provinhas de 80 centímetros, e ganhando provinha de 80 centímetros, era um marchador. E eu, tiozão, já tinha meus 40 e poucos, ia lá fazer aula toda quarta-feira à noite, né? Montava o cavalo e tal. Quer dizer, a sensação que o cavalo me falava assim, ó, eu gosto desse negócio, era muito clara, cara. Era muito clara. Você via a expressão facial, a linguagem corporal do cavalo inteiro. Ele se animava, entrava na pista, ele dava aquela acendida assim, ele ficava ativo, tinha uma energia boa ali, né? Então, acho que se você fizer as coisas com respeito pelo cavalo, preparando o cavalo dentro da possibilidade dele, vendo assim, ó, ele está apto para isso, ele está preparado para isso, dá para fazer, cara, o cavalo te entrega muito, te entrega muito. E eu vejo, ó, tem uma foto ali atrás, aquilo ali é um Enduro em Visconde de Mauá. Eu fui nessa égua aí, entrei naquele rio preto lá de Visconde de Mauá, água fria. A égua entrou de boa, levantou a cabeça, as orelhinhas para frente assim, curtindo a paisagem. Então, a gente trabalha nesse sentido, de que o cavalo possa dar o seu melhor, possa, em primeiro lugar, ser cavalo, né? Eu não quero... Pô, eu queria marchador. Eu não quero que o meu marchador marche assim ou assado. Ele marcha porque na genética dele tem marcha. Tá? E eu não vou forçar ele a marchar porque eu quero que ele marche, eu gosto mais da marcha assim, ou eu gosto mais... Não, deixa ele ter força, equilíbrio, confiança, todas as coisas que ele precisa ter para ser o melhor dele. E ele vai ser o melhor dele. Né? E a gente vai poder curtir isso, né? O melhor do cavalo, e ó, ele está são, ele está íntegro, fisicamente, mentalmente e emocionalmente, ele está íntegro. Eu acho isso fantástico. Bom, acho que já deu a hora aí, né, cara? Você que conduz. Não, uma coisa que me ocorreu aqui, né? Aí você está falando da forma selvagem que é criada dos cavalos, selvagem entre aspas, assim, do jeito mais positivo, não pejorativo, né? Selvagem mesmo, natural, de respeito. E as pessoas têm uma fantasia, muitas vezes, de que o cavalo, para ser um cavalo bacana com as pessoas, ele tem que estar num ambiente super fora da natureza, né? Então, sofisticado. Sofisticado. Então, os cavalos têm... não, deixa bem fechadinho, tem frio, dorme com capa, com isso, com aquilo. Não, é melhor não soltar. Eu já fui domar cavalos de salto, de pessoas, cavaleiros bem renomados e tudo assim, e eu falava, vamos fazer o seguinte, solta um pouco o cavalo, né, quando eu não tô, porque senão como é que faz para domar? Até para ele se soltar. Não tem onde, não, solta na pista pelo menos. Não, eu não solto porque ele se machuca. Não deixo porque, não, isso não dá certo. E os cavalos são absolutamente, na maior parte deles, são cavalos assim, desequilibrados, né? Cavalos perigosos, cavalos com estereotipias, com um monte de problema. Então, o que indo aí, né? Eu já tinha essa ideia toda e tal, mas indo aí, adquirindo até um cavalo da tua criação aqui para a nossa aluna, fica mais do que evidente que se o cavalo for cavalo de verdade, ele também vai estar muito apto a estar bem com a gente, a estar bem com as pessoas.
É o oposto de achar que, não, se o cavalo for cavalo mesmo, a gente não consegue lidar. Não, é o oposto. Na É o verdade, se o cavalo oposto. for cavalo, ele vai estar bem com a gente. Pode estar bem, né? Se a gente seguir respeitando isso, né, na forma de treinar, com horsemanship, com uma boa equitação clássica, ou Joe Western, mas com horsemanship, né, com relacionamento. Sim. Acho que eles entregam muito mesmo e podem estar bem, né? Você sabe que... eu ia falar, cara. Uma das coisas que a gente estuda na academia Global X, lá com o Fernando Rolim, é etologia, na introdução. Né? Assim, quais são os hábitos naturais do cavalo? Como é o comportamento natural do cavalo? E isso que você acabou de falar me lembrou duas coisas que a gente aprende logo no primeiro módulo. Os cavalos são curiosos, né? E os cavalos, eles têm a capacidade de habituação. Né? Eles são curiosos pelo que tem no entorno deles. Então, nós nos apresentamos para um cavalo, você pode esperar, fica quietinho ali um pouco, que daqui a pouco ele vai chegar em você. Né? E ele vai sentir alguma energia, alguma intenção. Né? A gente acha que comunicação é só falar. Né? O ser humano é muito oral e manual. Né? Então, no extremo dessas características humanas, a gente resolve tudo no grito e na mão. Né? É a coisa mais horrível. Né? E Sim. O cavalo é muito mais perceptivo. Né? Então, e na academia Global X a gente trabalha, tudo começa num pensamento, numa intenção. Você tem uma intenção. Por que você está ali? O que você quer fazer ali? Né? E o cavalo já sacou, ele já percebeu a sua intenção. Então, se você juntar essa curiosidade, essa coisa do cavalo te olhar, te observar, e daqui a pouco ele percebe que não tiver uma intenção predadora, né, que seria o motivo para ele não vir, ele vai querer gerenciar a distância de fuga. Né? Quando ele vê que não é ele vai chegando. E ele vai se habituar ao quê? A sua movimentação, ao seu cheiro, à sua linguagem corporal, ao seu batimento cardíaco, à sua frequência respiratória, todos os sinais que a gente despreza. Né? Eu já vi pessoas falarem para o cavalo assim: ei, fica quieto aí, você não está vendo que eu estou mandando você ficar quieto? Mas você acha que o cavalo vai entender isso, cara? Ele vai entender outra coisa. Né? Porque não importam as palavras. O cavalo não fala português, não fala inglês, não fala espanhol. Né? Ele fala a linguagem da intenção, da energia. Né? O que vem de lá não é legal, não. É uma vibração meio hostil, meio tensa, meio brava. É melhor sair daqui. Né? Então, às vezes você não precisa falar nada para o cavalo. Mas a maneira como você acomoda seu corpo, a maneira como você respira, né? Essa linguagem corporal faz muito mais sentido para ele do que qualquer latim que você possa saber. Né? Então, por que o cavalo vai ser perigoso? Né? Primeiro, ele vai ser perigoso se ele não puder fugir, porque o primeiro instinto dele é a fuga. Né? Então, assim, ele foge porque ele entende que você que é perigoso para ele. Depois, se ele não puder fugir, aí ele está dentro de uma baia, você confinou ele numa baia, e você entrou com a cabeça a mil, né, com o cabresto na mão, ele lembra, é outra coisa, o cavalo tem memória, o cavalo aprende, né? Ele lembra do que já aconteceu, né, naquela situação, e ele não quer, ele não gosta, ele vai ficar perigoso, ele vai procurar de alguma maneira se proteger, se preservar, se defender. Não pode passar atrás do cavalo, pelo amor de Deus, não passa atrás do cavalo. Eu passo atrás do cavalo todo dia. É para passar? Não passem. Tá? Por que eu passo? Porque eu confio, porque eu sei como eu estou. É muito mais como eu estou do que como o cavalo está. Aí é claro que eu olho para ele, né? Olha os sinais, o cavalo te indica. E não chega de repente, né? O Bob usa uma expressão que eu adoro, não chega sorrateiro, né? De repente você surge atrás do cavalo. Ele vai te dar um coice, né? Mas é capaz de, antes de te dar o coice, ele pensar em fugir. Né? Ele antes de te dar o coice, ele sai dali. Mas geralmente ele está amarrado, você amarrou ele. Então, veja, o ser humano cria toda uma situação e depois diz que o cavalo é bravo. Né? Você priva um ser que é predado, que precisa viver em grupo, que se movimenta. Já li várias coisas, mas se eu disser que um cavalo em condição natural anda 10 km
por dia? Anda. Anda 6, anda 16, pelo menos. assuma 10, que é 10 quilômetros por dia, ele anda em estado natural. Ele come durante, acho que 16 horas por dia. 16 O André horas. Sintra, que é um grande amigo, um veterinário especializado em nutrição equina, pô, tudo que a gente faz de nutrição para cavalo aqui tem o dedo do André. Pô, o André já ensinou um monte de coisa. O cavalo come capim, cara, tá? Então você não acha que você fez o melhor para o seu cavalo porque você comprou a ração mais cara da loja de ração, né? Você pode fazer até um mal aí, mas eu comprei a ração mais cara. Eu dei 8 quilos de ração. Olha, a chance de você matar seu cavalo é enorme se você der 8 quilos de ração para o seu cavalo. Deixa ele solto comendo capim. Compra adubo para o pasto, planta Tifton, que é uma grama que o cavalo adora e faz bem para eles, né? E deixa ele andar, né? Isso é muito mais importante. Então, a gente presta... Isso é uma coisa que o Borba fala toda vez que eu assisto alguma coisa do Borba, prestar atenção na gente, em nós mesmos, né? O que eu preciso saber, né, para fazer parte da vida deles, né? Mas a gente acha que, às vezes, a gente recebe uma aula de equitação, eu já tive aula de equitação em hípica e tal, e o cara trata o cavalo como uma moto, né? Ó, aqui é acelerador, aqui é o freio, aqui você troca de marcha, para lá e para cá você vira para a direita e para a esquerda. Tem um coração batendo ali, tem sentimento, tem uma alma ali, não sei, né? Tem dia que eu estou com dor de barriga, dor de cabeça, ou estou meio indisposto, não sei o que é. O que você está sentindo? Não sei, o mal-estar. Nós temos dificuldade de dizer, às vezes, uma coisa que nós estamos sentindo, né? Mas você acha que o cavalo não tem nada disso, né? Você deixou ele preso numa baia que, às vezes, não está bem limpa, né? Tem cheiro de amônia, porque a urina dali vai ficando. Você prende ele num espaço que, se for generoso, é 3x4, e você acha que aquilo é ótimo, né? Aí ele estruma, urina, dorme, descansa e come. Tudo no mesmo lugar, sem nenhum companheiro. E anda. E se puder, né, anda para lá e para cá. Aí ele faz a dança do urso, tem que fazer a dança. Aí ele engole ar, né? Aí ele murcha a orelha, aí ele... Coitado. Enfim. Acho que, no fundo, saber... Vamos lá. Deu uma interrupção aí, deu? A gente aí resgatando o início da conversa, né? Etologia, conhecer um pouco sobre o cavalo, sobre o comportamento natural da espécie, sobre as necessidades da espécie, né? E você se educar, né? Tem muito mais chance desse encontro da samba, né? Dá uma coisa boa, dá caldo, né? E o Sela Verde, na verdade, ele traz de uma maneira muito simples, muito pragmática, uma lista, é um checklist. Olha, tem um monte de coisa para você prestar atenção, para você ir atrás dos melhores profissionais, do melhor conhecimento, das boas práticas, né? O cara tem muita experiência. Eu tenho sempre um pé atrás com essa história, assim, o cara tem muita experiência. Para mim não disse nada. E, aliás, pode ser muito perigoso, porque tem que qualificar a experiência. Tem muita experiência fazendo bobagem há 20 anos, é o rei da bobagem. Ninguém faz mais bobagem do que aquele cara, ele é o mestre da bobagem, né? Então, a experiência, eu prefiro, olha, eu vou falar aqui, eu falei de vários mestres, peço milhões de desculpas, porque provavelmente com o turbilhão de ideias que estão na minha cabeça agora, a Luiz Marins, Túlio Cruz Marins, a Cláudia Lechonski, que a gente falou da UC lá atrás, no início, quanto e quanto eu aprendi ali, quantos cavalos eu mandei, minhas primeiras 5 gerações, A, B, C, D, E, eu sempre mandava 2 ou 3 lá para o Aloysio, eu ia aprender. Túlio, da assessoria para a gente aqui já desde 2016, faz 5 anos, né? A Cláudia Lechons, que eu acho genial, absolutamente genial, mas eu ia falar desse negócio da experiência, e vou deixar para fechar aqui falando da Luísa Magalhães. Porque a Luísa Magalhães, lá quando eu fui conhecer o Nizinge, por indicação do Paulo Guilhom, né? O Gustavo Brown, que deve estar assistindo a gente aqui também, um cara fantástico. Bom, vou lembrando, desculpa, mas eu fui conhecer o Nizinge, a Luísa era uma menininha, eu não me lembro quantos anos ela tinha, devia ter 12, 13, né? E eu tinha uma galarga machador, tinha um lusitano, fui fazer aula com o Nizinge, com o lusitano, o Navarro, o famoso Navarro, genial Navarro, fantástico, né? Aprendi coisas que eu jamais imaginei que seriam possíveis, né? O Nizinge e o Navarro, os dois me ensinando ali. E aí eu vi a Luísa crescer e eu tinha um manga-larga machador que eu mandei para lá, né? E o Nizinge que trabalhava esse cavalo. Mas era um manga-larga machador, esse era um pouquinho maior, devia ter 1,55 m, né?
Um dia eu olhei e falei, eu acho que fica mais harmonioso a Luísa montar esse cavalo do que o Nizinho. Nizinho montava os cavalos enormes, pô, tal. E aí a Luísa começou a montar. Hoje a Luísa é minha professora. Eu vou lá fazer aula toda segunda-feira, né? Então, a experiência não é porque a pessoa tem idade, né? 15 anos, 30 anos, quantos que seja, pode ser um mestre como o Borba como o Sérgio Beck que tem experiência de alta qualidade, né? Mas às vezes pode ser um cara que fez bobagem a vida inteira, nunca se dedicou a aprender as melhores práticas, né? Nunca se dedicou a estudar o cavalo, e simplesmente reproduziu comportamentos e práticas que não são legais, né? E ele se masterizou naquilo, se fechou, cristalizou aquilo na cabeça dele. E você pega uma menina como a Luísa, que hoje deve ter o quê? A Lu deve ter uns 25 anos, 26 anos, que tem a cabeça aberta, que vai atrás de conhecimento, de prática, que está em cima do cavalo desde a barriga da mãe dela, né? Da Isabela, e eu aprendo barbaridade, é onde eu mais evoluo montando a cavalo. Eu vou lá com a Lu e você fala de trabalho de chão, de trabalho em liberdade, de trabalho na escola western, de trabalho de equitação de trabalho, da escola clássica. Então, é o quê? É uma pessoa que tem talento e tem muita dedicação, né? Em cima das coisas boas, né? Então, no fundo, a gente tem que buscar conhecimento, a gente tem que olhar para si mesmo, o que eu sei, o que eu preciso correr atrás, e correr atrás das melhores fontes, né? Porque hoje, com facilidade, você dá um clique aí, pesquisar qualquer coisa. Por exemplo, o que tem de vídeo sobre embocadura, eu nem assisto. É um absurdo, né? Porque se for comprar embocadura numa loja, você fica até com medo, né? Parece um monte de equipamento de tortura, cada dia tem uma nova. O cara, em vez de se preocupar, né, em como montar mais leve, mais suave, como se comunicar com o cavalo, né? E aí a embocadura pode ser um instrumento extremamente sutil, né? Muito preciso de comunicação. Você, de novo, lembra que o ser humano é oral. Então, você grita com o cavalo, fala com o cavalo. Você emite sons assim, meio esquisitos, como se o cavalo fosse entender aquilo. Depois ele vai se habituar, vai até aprender o que aquele troço significa, né? E você usa a mão para contenção, né? Para controle, para domínio, né? Em vez de para tirar, para dançar, em vez de pegar um pincel e pintar uma aquarela, em vez de pegar um violão, um piano e dedilhar uma música, né? Então, para de pensar em embocadura, pô. Pensa em você, pensa nas suas mãos, pensa em como está. Acento. Né? Acento. Puta, Priscila Botton, né? Que nos deu anos de aula de volteio, e sua aluna, Luciana Simões Marques, que nos dá aula de volteio. Por que eu posso usar? Hein? A Lu acho que estava aí também. A Lu estava aí? Por que eu posso ser mais suave nas minhas mãos? Porque eu desenvolvi um bom acento. O volteio é uma prática maravilhosa para isso, porque você fica à vontade, equilibrado, em harmonia com o cavalo, confiante no seu assento, suas mãos e suas pernas estão livres para se comunicar, e não para se equilibrar, não para conter, né? Esse é um mundo para o resto da vida, né? Um mundo de conhecimento, de práticas, de ideia, e muito gostoso, né? Quando você, eu estou aqui fazendo um scan mental para ver o que eu esqueci, né? Eu devo ter esquecido muita coisa, peço desculpas a todas as pessoas com quem eu fui injusto ou ingrato nessa live aqui. Não, tenho certeza que ninguém vai imaginar que você foi ingrato ou injusto, porque é isso, às vezes a gente esquece nesse momento, né? Muita coisa que acontece, que passa na cabeça. Mas até um dos professores aqui falou assim, como é que a gente faz para a conexão virar Sela Verde? E isso é uma coisa legal também, com certeza. Eu tenho vontade de deixar a conexão equestre e Sela Verde. Seria fantástico. A gente está nesses quesitos. E não só o selo, mas se não for o selo, pelo menos para rever as coisas, ver se a gente faz melhor, né? Se pôr à prova aí pô, como é que nós estamos fazendo as coisas, né? Eu vou te mandar na sequência. Mais. Eu vou te mandar na sequência aqui pelo WhatsApp a norma Sela Verde atualizada. E vou te mandar depois os contatos do programa de qualidade do Sela Verde. Que uma coisa é a certificação completa, um processo mais formal e mais longo. Outra coisa é o programa de qualidade Sela Verde, que de repente até quando eles... Agora com a pandemia isso não está tão simples, né? Mas já vai melhorar, tenho fé que vai. Mas eles vêm aqui 1, 2 ou 3 vezes ao ano, a gente poderia fazer uma casadinha, né? E eles passarem aí, passa um dia, passa 2 dias aí. Eu fiquei muito tranquilo, assim, de vender o Justiceiro para vocês. Muito tranquilo, né?
Para mim, assim, a gente vende cavalo. É sempre uma coisa, para mim, delicada, né? Caramba, como é que é, tal. Mas a maneira que eu vi vocês chegarem, a maneira que vocês se relacionaram com os cavalos, montaram os cavalos. Os vídeos que você me mandou, da baia que você tem aí, da condução do justiceiro quando chegou para a baia, o picadeiro com a primeira aula que a Alice fez ontem. Fiquei fascinado. Falei, uau, é isso aí. Isso fecha a ideia, né, de você criar desse jeito, trabalhar desse jeito e acabar... tem o pasto também, todo dia a gente solta ainda. Essa eu não te mandei eu sei mais, disso, né? você me disse isso. Eu deixei de vender um cavalo que tinha um preço ótimo, um cavalo legal, tinha uma adequação entre cavalo e cavaleiro potencial comprador, porque ia para um lugar que não solta nunca, porque não tem onde soltar. Eu falei, olha, a pessoa pode ser legal, vai cuidar bem, vai levar cenoura, vai fazer tudo, mas você não tem um lugar para soltar um cavalo, não dá, cara. Eu não vou tirar, o cavalo não vai sair aqui de casa. Se ele tiver um lugar que ele possa andar 4 horinhas por dia, vai? Não precisa deixar 4 horinhas por dia, tá bom, esse é o mínimo dos mínimos. E aí eu tenho certeza que o justiceiro será feliz. E eu espero que a Alice seja muito feliz com ele. Ela já adorou, ela nem ligou para ele relinchando e tal, porque ele é inteiro, né, garanhão, e ficou relinchando para os outros cavalos e tal. Ela montava. Cavalo relincha, a gente não fala pra caramba. A gente fala pra caramba, então... a gente fala um monte. E aí acha ruim. Cavalo relincha, pô. Pronto. Ricardo, muito feliz de conversar aí, obrigado por ter aceito esse convite. Super obrigado, adorei. Muito obrigado pelo convite. Estou feliz de poder divulgar um pouco esse trabalho. Estou encantado mesmo com o que você faz lá. Seus cavalos, assim, não tem o que falar. É a prova, né? Assim, é muito bacana. É cavalo manga larga que serve para passeio, para esporte, para tudo. Não são cavalos... cavalo mesmo, é diferente. É o cavalo rural brasileiro. Trabalha na fazenda. Cavalo rural brasileiro. No hino do Manga Larga Machador fala, é o cavalo da parteira. Vai buscar a parteira para fazer o parto na fazenda. Então, é um cavalo que trabalha com gado, trabalha na lavoura, faz o esporte amador. Se você quiser esporte nível profissional, claro que tem raças selecionadas durante muitos anos, né, específicas para salto, para tambor, para enduro. Eu fiz enduro, até 40 quilômetros. E tem machadores que fazem até mais. Mas você olha aqueles árabes, ângulo-árabes, fazendo 120 velocidade livre, 160, aí tudo bem, é o mundo deles. Eu soube de machadores que já fizeram 160, mas aí é uma coisa individual, não é uma característica inata da raça. Mas pela rusticidade e naturalidade dos seus cavalos, eu acho que eles têm uma rusticidade diferente. Assim. Eu já vi muito manga larga com umas fragilidades, assim, talvez pela seleção, né? Mas a forma que você faz, eles são muito fortes. E o que eu fiquei impressionado também, os cascos dos seus cavalos, né? Todos muito legais nesse sistema barefoot, sem ferraduras. Justiceiro, na verdade, já ferradura. Então, e nós vamos deixar assim o tempo que for possível. E se, claro, depois começar a andar muito fora, com muita coisa, ele se sentir ruim, mal com isso, né? Mas vamos experimentar, não tem por que pôr. A gente já teve outros aqui também. Não tem problema nenhum, acho bem legal mesmo. Não tem... E que bom que já veio, até vai servir de estudo. O nosso ferrador, ele ajuda. Tem alguns cavalos que a gente faz aqui, mas é meio uma experiência. E ele, na verdade, é a experiência final, assim, não é a experiência, é a prova. Ó, fica assim, vamos chegar nisso aqui. Então, obrigado pela oportunidade e quero fazer esses passeios aí que você tem. Vem fazer. Eu vou te mandar a referência de um livro sobre barefoot. Quem me apresentou esse livro foi o Nizinho, há muito tempo, tá? Então, assim, o barefoot não é trivial, não é só tira a ferradura e pronto, né? Tem o manejo, tem a forma de casquear, é totalmente diferente. Uma coisa é casquear para pregar a ferradura, outra coisa é casquear para não usar a ferradura. São coisas totalmente diferentes, muito diferentes. Então, mas eu te mando aí a referência. É um cara chamado Pete Remy. Maravilha, manda assim que a gente vai gostar. Bom, e pessoal, mais uma live terminando, vai ficar gravada, então divulga, quem curtiu, né, comenta aí e tal, e para mais pessoas poderem ver, vai ficar aqui na Conexão Equestre. E é isso aí, Ricardo, grande abraço, boa noite. Obrigado. Assim, aguarda a sua visita aqui agora, cara. Eu estou devendo e vou pagar com muito no nosso gosto. picadeiro aqui.
Em breve. Opa, montar esse picadeiro é um luxo. Eu tenho que comprar uma roupa nova, mas eu vou. Ah, para. Aqui é tudo simples. É para ficar gostoso, para funcionar. Tá bom? Bacana. Muito obrigado, Um Kepler. abraço, meu Valeu. amigo. Beijo para todo mundo. Tudo de Abração. bom. Em té. Valeu. Como é que Boa desliga aqui, noite. cara? Vamos botar o óculos. Deve ser esse xizinho No aqui. xizinho aí, no xizinho aí, Pô, no em té. cantinho. Boa noite para todo mundo. Boa noite, pessoal. Valeu.